Em 1 Samuel, nós temos a história do povo de Israel pedindo a Deus para que ele concedesse àquela nação um rei. Israel queria ser como as demais nações ao redor da terra. Queria ter um rei. Estava rejeitando a teocracia, ou seja, o governo de Deus, através de seus juízes, no caso ali era Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz, para ser como as demais nações. Havia um estigma com o povo de Israel, um estigma de ser inferior, um estigma de ser menosprezado por não possuir um rei como as demais nações. E Samuel ficou muito chateado, ficou triste com isso. E a Bíblia diz que Deus disse para ele: não foi a ti que rejeitaram, foi a mim, mas eu vou dar o que eles querem. E aí do meio, Deus deu uma série de coordenadas, uma série de caminhos, e foi encontrado um homem chamado Saul para que viesse ser rei sobre Israel. Esse homem ele foi ungido por Samuel e tornou-se rei em Israel. Mas esse homem ele não andou com o coração perfeito diante de Deus. No começo até ele foi bem, mas logo em seguida ele desviou-se do caminho que Deus tinha proposto para ele. Ele começou a agir na sua carne, na sua mente, começou a agir na maneira que ele achava que deveria ser. E ele pecou contra Deus. Ele pecou de uma maneira muito grave contra Deus. A Bíblia diz que o pecado dele foi chamado de rebelião. E rebelião é como feitiçaria, ou seja, a invocação de demônios. Então Deus havia rejeitado aquele homem. Mas em seguida, Deus falou a Samuel para ir na casa de um outro homem, que dentre os filhos desse homem chamado Jessé, ele levantaria um novo rei para Israel. E aí nós conhecemos bem a história de Davi, que foi o caçula da família, que estava trabalhando no pesado, estava lá esquecido, por assim dizer, trabalhando num serviço mais braçal, mais difícil, ignorado por ser o caçula, porque como o primogênito exercia uma proeminência, o caçula estava do outro lado, né? Totalmente, diametralmente oposto. Estava do outro lado, totalmente ignorado. Mas foi ali que Deus disse: esse é o homem. Não é o grande, não é o guerreiro, não é o alto, não é o bonito, não é o forte, mas é esse menino, porque eu vejo o coração, eu não vejo a aparência. E a diferença que existe entre as unções de Saul e de Davi é que Saul ele foi escolhido pelo homem e Davi foi escolhido por Deus. Deus disse: eu tenho um homem, já tenho um homem, segundo o meu coração. E a diferença é que quando Saul foi ungido, ele foi ungido com um vaso de barro, um jarro de barro, a Bíblia diz. Mas quando Davi foi ungido, ele foi ungido com um chifre de azeite. O azeite que estava no barro não deixou de ser azeite, nem o que estava no chifre. Mas veja o simbolismo rico que há nessa passagem. Aquilo que é eleito, aquilo que é trabalhado, aquilo que é elevado pelo homem é barro. Nós somos feitos do barro. Adão foi feito do barro e nós, consequentemente, somos descendentes de Adão, somos pó, somos barro. E ao barro, ao pó voltaremos. Mas o chifre não. O chifre, na nossa cultura brasileira, ela tem uma conotação, um simbolismo até pejorativo. Um simbolismo de adultério, de traição. Um simbolismo negativo. Mas na cultura hebreia, na cultura judaica, o chifre, ele representa poder. E poder espiritual. Então, há inúmeras passagens que falam disso, que Deus exalta nos Salmos, fala: Deus exaltará, exalta o meu poder como o do boi selvagem, mas a tradução original diz o meu chifre como o do boi selvagem. Então nós vemos muitas vezes que aquilo que é feito pelo homem, no barro, na força do seu braço, não é aquilo que Deus quer para nós. Um chifre leva tempo para crescer. Um chifre ele é feito de queratina, ele é feito de material orgânico. O animal tem que se desenvolver, tem que crescer, tem que amadurecer, tem que chegar na idade adulta. Seja ele um antílope, um caprino, um ovino, qualquer que seja o animal. Ele tem que ser desenvolvido e é Deus quem faz o chifre. Não é o homem, não é a obra do homem, é obra de Deus o chifre. Muitas vezes nós queremos entrar nas coisas de Deus através da nossa própria vontade, através da nossa própria mão. E é interessante que Davi era descendente da tribo de Judá, e quando Jacó abençoou seus filhos, ele disse: o cetro não se arredará da mão de Judá. Já Saul, ele era descendente da tribo de Benjamim, e Benjamim significa o filho da minha mão direita, o filho da força do meu braço. Veja que discrepância, que coisa tremenda isso.
Aquilo que é elevado pelo homem nem sempre quer dizer que é a voz de Deus, que é a vontade de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A justiça de Deus é muito mais elevada do que a nossa. A justiça de Deus está num nível muito maior do que o nosso. Nós julgamos segundo a aparência, mas a Bíblia diz que a minha justiça e a tua justiça é um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia representa aquilo que é sujo, aquilo que pode ser considerado um gaze, aquilo que pode ser considerado uma atadura, que é utilizado para cobrir um ferimento de uma pessoa, de um leproso ou de alguém parecido. Um trapo de imundícia também pode representar, não se escandalize, um absorvente sujo, porque a Bíblia diz que o homem não se deveria chegar à mulher, à sua esposa, nos dias da sua imundícia, ou seja, nos dias que ela estivesse menstruada. Então pode se considerar também um absorvente, um trapo de imundícia. Essa é a minha justiça, algo nojento, algo que fede, algo repugnante, perto da justiça de Deus. Então busque a unção que vem do alto, busque a aprovação que vem do alto, busque a eleição que vem do alto, não a aprovação dos homens. Não adianta você criar conchavos, criar caminhos, criar estratagemas, estratégias para conseguir aquilo que você quer nos seus planos de poder pessoal, seja no ambiente que for, seja no ambiente profissional, seja numa escola, seja num ambiente eclesiástico, numa igreja. Não adianta você buscar dessa maneira, esses caminhos. Busque a aprovação de Deus, busque a unção de Deus, não a unção dos homens, porque a unção de Deus permanece, a unção de Deus prevalece e a unção de Deus é aprovada por Ele. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para Ele até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?